Bom domingo a todos. Será que Near tem capacidade para ser um gigante da blockchain? Será que algum dia vai destronar a Solana? Será que pode ser uma Solana killer? Hoje vamos falar de tokenomics, narrativa e de inteligência artificial que o projeto tem, muito por causa dos fundadores, ecossistema. Vamos falar sobre o facto de ser uma Layer 1, do Nightshade Sharding, que é a tecnologia de escalabilidade e dimensionamento que Near tem, os use cases do token, dos pontos principais que fazem esta blockchain estar nas bocas do mundo e ter tido a performance que este ano observamos que é extremamente positiva, sendo uma das mais promissoras. Ou seja, há aqui um conjunto de fatores, nomeadamente tecnologia, tokenomics, usabilidade, facilidade de trazer utilizadores para o ecossistema, TVL dentro da chain, facilidade de utilizar as carteiras, os named addresses, por exemplo, que são fatores-chave para a adoção das blockchains, e vamos perceber de uma forma geral o que é que tem sido o caminho de Near desde que apareceu. Nos tokenomics e com recurso aqui ao Dropstab, vemos que o supply máximo são 1.17 bilhões e no mercado vocês têm 1.09 bilhões, que são 93%. Contudo, vamos ter um unlock amanhã de 1.32 milhões, que é uma quantidade não muito a ter em conta por causa do volume total de negociação diário. Em 24 horas são 166 milhões, ou seja, são 100 vezes mais. Com o apoio aqui do gráfico, vemos aqui que teve uma primeira fase de um bull market que acabou em 2022 e depois temos aqui o bear market todo, e neste momento estamos a ter uma reação e julgamos que em breve teremos outra expansão, até porque o projeto tem inovado em várias frentes. Também vemos que a nível de investimento é um projeto muito bem financiado, com ligações a fundos que apostaram nele, e isso é extremamente positivo. Quando não há VCs ou quando não há instituições a colocarem dinheiro nos projetos, é porque eles não suscitam grande interesse ou porque não têm grande capacidade de alterar alguma coisa que esteja no mercado. É um token que está em diversas exchanges e por esse motivo bem publicitado, ou seja, disponível para a maior parte das pessoas que hão de chegar ao mercado, esperemos nós, não é? Possam ter acesso a ele de uma maneira fácil. O vesting de Near aponta-nos para 88% dos tokens desbloqueados, sendo que faltam 471 dias para os últimos unlocks e temos aqui 879 milhões que terão que entrar no mercado e 120 milhões bloqueados. A distribuição é uma distribuição dispersa, não temos assim nenhum valor a não ser aqui os community grants com 17%, e depois por aqui fora penso que a distribuição é uma distribuição até conscienciosa. Estamos aqui a ver a curva inflacionária que se foi tornando e que se está a tornar menos agressiva. Ali no início, ali do 0 para os 500 milhões foi um pouco mais agressiva e agora vai tender a ficar menos agressiva, até pela implementação do mecanismo de burn semelhante a Ethereum. É uma coisa que nem toda a gente está a par, mas Near tem burn. Comparando os tokenomics Near com Solana, vemos que a Solana tem neste momento 579 milhões de supply máximo e depois também tem uma inflação baixa que tende para 1,5 e 79,84 estão em circulação. Logo, é quase metade do supply de Near e daí que também o seu preço esteja bastante acima. Logo, a Solana tem metade do supply de Near e o preço está quase 10 vezes acima, e é por isso que eu acho que vai existir assimetria em Near, por causa da capitalização de mercado que eu acho que Near pode atingir e Solana já atingiu. Claro que Solana ainda tem upside pela frente e claro que tem sido a referência das Layers 1 porque é uma chain completamente monolítica onde acontece tudo dentro daquela chain sem Layers 2. Se eu tivesse que apontar aqui uma tecnologia, eu diria Near, sem dúvida nenhuma, até porque as falhas da Solana têm sido um problema grave na rede e isso tem a ver com a arquitetura dela. O Nightshade Sharding é uma forma de escalabilidade. E o que é então o Sharding? O Sharding trata-se simplesmente de fragmentar a blockchain em partes menores e isso permite que Near possa vir a fazer 100k transações por segundo, e apesar disso ainda tem umas fees baixas como Solana tem. Quando nós imaginamos uma blockchain como um centro comercial que tem que receber os seus clientes, e imaginem que as pessoas na Solana entram todas numa fila e são atendidas uma a uma, quando se implementa a tecnologia de Sharding, vários clientes são atendidos ao mesmo tempo por vários tipos de gabinetes. Queria dizer que existe
existem pessoas para atender clientes ao mesmo tempo e que se encarregam dos problemas deles. E o que é que isso transferido para uma blockchain quer dizer? Quando nós temos uma aplicação que requer muito poder computacional, esses validadores vão estar todos concentrados em resolver aquela transação e por isso as fees sobem, porque todos os recursos da rede, tal como Ethereum, são direcionados a resolver aquele problema. Quando temos sharding, cada parte da blockchain pode se encarregar de dApps diferentes e aí as fees só vão ser mais caras para as dApps que estão a gerar mais procura ou mais consumo do poder computacional. Isto quer dizer que quanto mais participantes entrarem na rede Near, mais TPS a rede pode fazer, porque pode abrir mais shards consoante o que seja necessário. Se eu precisar de 50 shards, então a rede amplia e 50 shards começam a tomar conta de 50 coisas diferentes. No caso da Solana, temos que adicionar mais poder computacional, só que temos aquela tal fila. Podemos aumentar a rapidez e a eficiência, mas vamos ter que cumprir aquele pressuposto da fila e isso leva a mais atrasos, ou seja, não é tão fácil atribuir mais transações por segundo à Solana como em Near. Near, nesse ponto, está muito melhor capacitado para evoluir e para fazer face a problemas futuros que tenham de transações e de utilizadores. O token Near é muito parecido com o token Sol. Podemos utilizar o token também para staking e para governança. Em Solana é igual, porque as redes Proof of Stake, e apesar da Solana ser uma Proof of History, utiliza o mesmo tipo de mecanismo. Quanto mais moedas estiverem bloqueadas num validador, mais poder de voto ele tem. O Near está a fazer 663 transações por segundo num bilhão.69. Para terem uma noção, as redes normais fazem 40, 30, 20 TPS, 100 e depois temos redes como a Solana a fazer as ordens que Near está a fazer, 700, 600, 500, por aí fora. Em princípio há muita gente a utilizar e a fazer atividades dentro da chain. Estamos a ver agora aqui o supply e o crescimento desde 1 bilhão até 1 bilhão, quase 1 bilhão e 200 até 2024 e isto foi uma parte da curva um pouco agressiva, que agora, como estávamos a falar há bocado, vai tender a ser menos agressiva. Os endereços que estão a ser criados dentro da blockchain, a tendência é de subida. A partir de 2023, em setembro, estamos a ver aqui uma tendência contínua. Tem a ver com as aplicações DeFi e com o TVL que está dentro da rede, porque é um facto, e depois vamos ver no DeFi Lama, que estão a ser emitidas muitas stables dentro de Near e isso faz com que exista liquidez dentro da rede. Para quem não sabe quem são os fundadores da Near, eles eram engenheiros do Google. Estamos a falar de Alexander Skidanov e Ilya Polosukin, penso que é assim que se diz o nome deles. Antes de existir a Near, existia uma empresa chamada Near AI que se dedicava a aplicações de inteligência artificial e só depois é que surgiu a ideia da blockchain. Primeiro, eles já eram especialistas em inteligência artificial e machine learning, e só mais tarde é que tiveram a ideia e viram que era necessário descentralizar a utilização da inteligência artificial. O ecossistema de Near está a começar a ficar bem desenvolvido. Eles têm o Horizon, onde eles esperam que as equipas consigam encontrar financiadores ou pessoas que consigam contribuir com recursos para esses projetos virem a acontecer. E depois é uma plataforma que junta então os fundadores Web3, que são as pessoas que querem construir, os contribuidores, os devs, por aí fora. Qualquer blockchain precisa deste tipo de ecossistema para conseguir crescer, porque se nós não conseguirmos ligar as pessoas que querem construir e as ideias que têm que nascer para depois resultarem em produtos com dinheiro, torna-se muito complicado que a blockchain evolua, e eu vi isso em muitas blockchains que lutaram bastante para conseguir fundos para os projetos. Por exemplo, quando vemos desenvolvimento dentro dos projetos de Cosmos, com a tecnologia de Cosmos, normalmente é uma grante que é pedida e são os holders de Atom que pagam. As pessoas que têm Atom no seu portfólio e que compram o token Atom estão a ajudar a financiar projetos que depois pedem grandes ao ecossistema para desenvolverem. O que é que acontece? Normalmente as grandes são dadas a projetos sem qualidade nenhuma porque eles são amigos das pessoas que correm os validadores e que votam, e isso é um grandíssimo problema, e Cosmos sofreu com esse problema e ainda sofre. Há muitas equipas que pediram grandes para projetos que não têm sentido nenhum e que depois são despejados nas pessoas. Aqui temos uma plataforma completamente dedicada a tudo o que tenha a ver com desenvolver dentro de Near. Como tinha falado há bocado, também precisamos do token Near para tratarmos de assuntos de governança, que têm a ver com essa parte dos financiamentos. Para concluir esta parte do ecossistema,
Esse acelerador, que é o tal Horizon, serve precisamente para isso, para começarmos a ter cada vez mais pessoas a desenvolver dentro de Near. Destas aplicações que estão aqui na moda, ou seja, trending, a mais importante e que aparece no DeFi Lama em primeiro é aqui a Burrow, que é onde nós podemos depositar ativos e depois colocá-los a lending e receber juro por termos emprestado esses ativos. E depois a Ref Finance, que também é muito conhecida e que também tem tido grande chegada de utilização e tem visto uma adoção grande. Linear Protocol da mesma forma, mas lá está, quando estamos no ecossistema e estamos a olhar aqui para estas dApps, não fazemos grande ideia do peso que cada aplicação tenha na blockchain e temos que ir socorrer-nos do DeFi Lama, onde iremos a seguir, para perceber qual é o impacto que está a ter no TVL. E na minha opinião, uma chain que tenha TVL está a indicar que os investidores têm confiança no futuro dessa infraestrutura. Caso contrário, teríamos um TVL extremamente baixo, porque não existe ninguém na disposição de aproveitar a oportunidade e então não puxam mais utilizadores e a chain começa a ficar fantasma e os blocos ficam vazios e os validadores não se conseguem financiar. E aí está uma grande questão. Eu disse ali há bocado, quando estávamos a olhar para os tokenomics, que eram deflacionários e de facto, enquanto estamos aqui a ver o site da Near, uma coisa muito importante que existe numa economia de uma rede qualquer ou de um ecossistema qualquer é existir uma forma de mitigar a emissão de tokens que chegam ao mercado, como a Ethereum também tem, para existir uma espécie de um contrapeso que retire tokens no mercado conforme a utilização da rede ou conforme a atividade. E neste caso são 70% das fees que cada transação devolve, ou seja, 70% das taxas que eu pago para uma determinada operação são queimadas, e o ser queimado significa que esses tokens desaparecem para sempre ou supostamente enviam-nos para um endereço que ninguém tem as chaves. Isto pode resultar num tokenomics deflacionário. Tal como o Ethereum por vezes é deflacionário, também Near pode vir a ser deflacionário. Tanto quanto eu sei, a Solana não tem o mesmo tipo de tokenomics, que não previram qualquer tipo de burn, mas potencialmente quando as blockchains detectam ou quando os founders detectam ou as equipas que a economia não está a funcionar bem, começam a propor sistemas para burn ou outros sistemas parecidos para reduzir a quantidade de tokens. Uma coisa muito importante que falei no início é o onboarding de utilizadores, e isso é facilitado se as pessoas conseguirem esquecer o tamanho gigantesco que as chaves têm, que as nossas chaves públicas têm, que ao fim e ao cabo é o endereço da nossa carteira. Se nós conseguirmos utilizar apenas um nome como um nome que utilizamos no e-mail, é muito mais fácil enviarmos e recebermos dinheiro, ou cripto, ou o que seja, valor neste caso. E sim, Near implementou um sistema parecido, podem utilizá-lo na Near Wallet, por exemplo. Esse sistema de naming pode ser usado em qualquer wallet. Eu tenho andado a experimentar a My Near Wallet e a Here Wallet. Também existe a Near Mobile. Tenham sempre muito cuidado com wallets falsas na App Store ou na Google Store e prefiram vir à rede, clicar no link que vos leva à wallet verdadeira, porque existem neste momento scams como nunca, cada vez estão mais inteligentes, cada vez são mais apurados para roubarem o dinheiro às pessoas. Daqui, se eu quisesse instalar a Here Wallet, eu ia ao website ou ia à App Store e estava feito. É uma das mais inovadoras, tanto quanto eu sei, permite staking líquido, sem termos que fazer absolutamente nada, basta enviar para o nosso endereço da Here Wallet e pronto, e fica em stake. Quando querem transferir Ethereum para Near para aproveitar, por exemplo, as yields que estão a ser pagas no Burrow, podem utilizar aqui a Rainbow Bridge. Escolheríamos aqui Near, ligaríamos uma wallet compatível, a nossa wallet de Near, e faríamos o bridging. O que é a Aurora? A Aurora é uma Layer 2 de Near que interpreta EVM ou é compatível com aplicações de Ethereum, e é muito importante que as blockchains comuniquem todas umas com as outras, e este é um dos roadmaps que Near vai seguir, ou seja, trabalhar na interoperabilidade com todas as blockchains. E um passarinho até me contou que Near tinha, não queria dizer roubado, mas que se teria apropriado de alguma tecnologia de ICP, que é blockchain agnóstica, ou seja, não interessa termos que estar numa blockchain ou outra para fazermos uma atividade qualquer. ICP consegue assinar transações em Bitcoin e em Ethereum e em Solana, porque tem essa tecnologia já implementada, que se chama Chain Key. Por isso é que vocês veem CKET ou CKBTC. Tal significa que a própria rede ICP consegue comunicar com a rede Bitcoin. E Near está a seguir o mesmo caminho. Penso que em breve poderemos ter mais novidades quanto a isso.
Em 2023, Near já tinha anunciado blockchain como um sistema operativo, ou seja, um BOS. Um sistema operativo que seria uma camada principal ou comum para se realizarem as mesmas operações que nós fazemos hoje. Ou seja, nós queremos ir à web, queremos abrir um browser, ouvir música, ver vídeos, queremos fazer outro tipo de atividades que sejam compatíveis com a blockchain. Porquê? Porque quando são compatíveis com a blockchain, tudo o que é pagamentos, ou tudo o que é provas, ou tudo o que são NFTs ou ativos, nós conseguimos estar completamente conectados. Se hoje em dia nós utilizamos o site da eBay e depois temos que utilizar um processador de pagamentos para fazer um pagamento, sai do nosso banco, é transferido para esse processador e esse processador entrega o dinheiro ao eBay, porque nós fizemos uma compra, ou à Amazon. Neste caso nós estamos a utilizar um sistema integrado onde o pagamento é feito em tempo real e sai diretamente da nossa wallet para a wallet do serviço que nós queremos utilizar. A equipa acredita que será uma forma e um ponto de entrada para todas as pessoas que querem usar o Web3. Uma das formas dessa adoção será acabar de vez com os números enormes que são os endereços das pessoas, tal e qual como usam o ENS em Ethereum. Por isso é que há pessoas que têm mike34.et. Quer dizer que se enviarem dinheiro para aquele endereço, ele vai parar à carteira da pessoa. E basicamente o que se tem que lembrar é o nome da pessoa, como se de um e-mail se tratasse. O que é que também implica aqui um sistema operativo? Como veem aqui, Near.org, DeFi Hub, MetaMask, SweatApp, que é uma aplicação que eles lançaram para o mercado asiático que tem milhões de utilizadores e que recomenda compras. Vocês sabem que os asiáticos pensam um pouco diferente dos europeus. Os asiáticos gostam muito destas prendas, destas reduções, destes negócios de última hora, e esse conceito está a ser explorado aqui pela Sweat. Aqui temos então Bitcoin Payments através da Exodus a entrar na rede Near, Wallet Selector através do Brave, ou seja, isto significa que toda a infraestrutura ficará integrada, onde aqui teríamos um sistema composto, ou seja, um front-end para o Web3 que nada passa do que uma interface e que permite que os utilizadores facilmente consigam utilizar as coisas sem estarem a instalar montes de extensões e montes de wallets e a fazer bridging e essas coisas todas que nós sabemos que são mais complicadas para quem chega ao cripto. A equipa da Near procura que esses componentes que eles utilizam para fazer as aplicações e montar as interfaces sejam facilmente duplicados e sejam alterados para ser mais simples e terem menos custos a produzir essas aplicações. Eu penso que um dos pontos fortes aqui de Near gira muito em torno da inteligência artificial, porque a inteligência artificial é uma narrativa e é uma narrativa que já pagou bem desde o início de 2023, onde algumas moedas como a Fetch AI e a Render, que têm essa narrativa, e a Tau foram por ali fora, subiram, e tudo o que tinha inteligência artificial no nome, fosse Singularity, fosse o que fosse, teve uma explosão muito grande, porque é um setor que todos reconhecemos que vai introduzir muitas mudanças no mundo a médio prazo. Já se está a olhar para a inteligência artificial, já se está a tentar legislar, apesar de existir machine learning há muitos e muitos anos, ainda não tínhamos visto esse boom e penso que estamos no início. A Near fez uma parceria com a NIT, e o que é a NIT? A NIT é um roll-up, ou seja, é uma rede para dimensionar as aplicações de inteligência artificial da rede Near, porque sabemos que as aplicações de inteligência artificial têm uma demanda de recursos extremamente intensiva e isso poderia colocar problemas na Layer 1 se os dados fossem inseridos diretamente ou se essas transações chegassem diretamente à rede Near. Isto tem a ver também com o quê? Com uma questão, é que existem aplicações da AI que fazem cálculos muito simples, que são treinadas para resolver problemas simples, se calhar como o ChatGPT, que é mais probabilístico. Quando existem problemas muito mais difíceis de resolver, esses modelos têm que ser treinados de forma a existir uma purga de dados que são desnecessários ou que são redundantes, que a eficiência de um algoritmo qualquer de inteligência artificial para resolver um problema complexo ainda não é a melhor, e esse é o próximo passo. De uma forma simples, o que acontece aqui é que ficaria uma plataforma dedicada a treinar modelos para tratar de problemas mais complexos que geram dados redundantes e que têm que ser
eficientemente tratados ou filtrados para melhor conseguir resolver os problemas que são propostos. E isso aí será possível sempre se existir um algoritmo que esteja constantemente a ser otimizado. E depois, claro, finalmente introduzido dentro da rede da Near, quando tem que ser finalizado, porque a Layer 1 é que finaliza as transações. A segurança vem da Layer 1, as Layers 2 simplesmente, ou os rollups, embrulham as transações, se imaginarem um fecheiro zip, enviam esse fecheiro zip para a blockchain principal que vai finalizar. De uma forma geral, a Near era uma Layer 1 quase como tantas outras que apareceu com sharding para vir destronar a Zilliqa e a Harmony One, que na altura eram as únicas duas chains que tinham sharding. O sharding apareceu, foi uma narrativa, mas depois não deu em grande coisa, porque se as blockchains não têm pessoas suficientes, o sharding simplesmente só pode ser colocado em prática quando é necessário trabalhar no dimensionamento ou quando é necessário baixar as taxas. No caso da Zilliqa, que tinha sharding, esse sharding só funcionava para transações simples. Quando se tratava de smart contracts, as taxas por transação subiam sobremaneira, porque quanto mais poder computacional era exigido à rede da Zilliqa, mais os validadores cobravam. E aí é que está, o sharding existe precisamente para evitar que haja essa sobrecarga. Porque se eu estou a dedicar uma parte da blockchain a um problema, então é esse problema que tem que ser tratado com esse tipo de taxa e não afetar se calhar os Crying Kitties ou qualquer outra aplicação que está do outro lado a ser usada por outros utilizadores que nada têm a ver com aquela app mais intensiva. Assim como cresceram no sharding e agora vemos que pode ser uma grande narrativa para eles, porque realmente a rede está a ter muitas wallets a ser criadas e muito TVL, o mais importante será a velocidade e a capacidade de transações que consegue fazer, a capacidade de dimensionamento com este tal shard, o custo das transações que são mais pequenas e depois, para finalizar, a liderança forte da equipa, que é experimentada em AI, essa é que era a área deles e agora pretende descentralizar essa AI. Posso fazer um contra-argumento que não é on-chain, não é na chain da Near, não será tão descentralizada como se fosse diretamente na chain da Near, porque se vamos ter uma Layer 2, não temos os mesmos benefícios que temos numa Layer 1 e tanto quanto eu sei, Near ainda não é uma blockchain muito descentralizada. E aí seria o ponto mais negativo ao analisar este projeto. Eu acho que a Near não é uma Solana killer. As atividades da Solana são muito mais de higiene do que na Near, há mais meme coins. Eu tenho a opinião então que a Solana é uma rede que tem muito mais narrativa a todos os níveis do que a Near. É mais popular, é o menino bonito, fez moça e vai fazer moça a Ethereum e ainda agora tivemos a notícia dos possíveis ETFs. Vejo que a Near pode atingir um crescimento semelhante à Solana se mantiver uma narrativa que o mercado gosta, como a inteligência artificial, e se continuarmos a ter o volume de stables a subir como estão a subir, é um indicador que as pessoas contam com esta rede e que ela está a receber atividade. Claro que eu dava a vitória geral como se calhar investimento quem apanhou uma Solana desde os $8, contudo a Solana neste momento estando em 150 e qualquer coisa, tem menos rácio de risco-recompensa, na minha opinião, do que a Near, que tem o dobro das moedas, também tem TVL lá dentro e também tem montes de aplicações e tem montes de utilizadores e a tecnologia é segura porque nunca teve nenhum crash ou nunca parou ou por aí fora ou algum hack ou exploits, e eu penso que isso é muito importante do ponto de vista que a Near pode de facto tentar morder os calcanhares à Solana durante um certo tempo e ser agora a Near que consiga fazer aquelas percentagens que a Solana já fez desde os $8 aos 150, sendo que a Near estava em 1 e neste momento está em 5. Falando aqui um bocado no rácio entre Near e Solana face a dólar, ou seja, o que é que cada um evoluiu face a dólar e face um ao outro. Tal significava que antes com um Near eu comprava 0,16 Solanas, fim de 2023. Neste momento com um Near eu só compro 0,036 Solanas. Ou seja, se um Near vale $5 e se uma Solana vale 144, a proporção entre os dois neste momento é 0,036, o que quer dizer que durante largo tempo a Solana fez outperformance a Near, largo tempo mesmo, até aqui a novembro de 2023. Recentemente Near conseguiu reagir um pouco, mas novamente a Solana está a ganhar terreno e vemos no gráfico aqui que entre Solana e Near a tendência de Near é para ainda valer menos. Contudo, possivelmente existirá uma altura
onde NIR vai fazer outperformance à Solana, isto é uma especulação, e é isso que nós podemos jogar no mercado. Nenhum portfólio estará completo se não tiver, por exemplo, NIR ou Solana. Se calhar há portfólios que já tiveram Solana desde os 8 dólares e depois se calhar venderam a 200 e começaram a investir em outros projetos que não tinham andado tanto. Sem mais, finalizo a dizer que não acredito que NIR consiga sobrepor-se à Solana num futuro próximo. Acredito sim que possa tentar imitar a performance que a Solana teve pelas características todas que eu descrevi atrás e que eu penso que são óbvias. Muito boa tarde a todos e até à próxima.